Continuamos, então, com as histórias que cruzam as fronteiras. O jornalismo investigativo transnacional se expande na América Latina, o que é uma boa notícia, esta expansão. O moderador será Ewald Scharfenberg, cofundador e coeditor do Armando.info, da Venezuela, e entendo que a conexão de internet não é muito boa, mas eu estarei aqui, Ewald, se ocorre alguma coisa com a tua conexão. Peço que os outros participantes desse painel abram a sua câmera e a sua conexão. Ewald, como estás conseguindo se conectar? Ok, sim, afortunadamente, graças a Deus. Felizmente, graças aos deuses da internet, eu tenho conexão por alguns minutos. Então, bom dia a todos. No meu caso, desde Bogotá, para conversar com vocês sobre esse assunto, sobre como cada vez mais o jornalismo investigativo transnacional vai se expandindo na América Latina. E para ouvir sobre isso, nós temos um painel de colegas excelentes da América do Sul, que tem uma experiência muito valiosa nesse assunto. Então, só para explicar o procedimento, nós vamos ter 5 minutos de exposição para cada um deles sobre os seus projetos, nos seus meios de comunicação. E depois nós faremos perguntas. Vamos começar com alguém que é um mestre de muitos de nós, muito conhecido nos meios da América Latina. E quem quer saber mais dados biográficos pode buscar na página do nosso evento. Eu estou falando aqui de Maria Teresa Ronderos, colombiana, e que, além disso, ela, há uns 2 anos, está dirigindo o Centro Latino-Americano de Investigações Jornalísticas, que basicamente se converteu os projetos transnacionais na sua razão de ser, razão de existir. Que bom estar com todos vocês, estes maravilhosos colegas. Eu queria compartilhar um PowerPoint rápido, seria a maneira mais fácil, com 5 minutos, mas eu não estou vendo se alguém pode me dar acesso, os hosts, para poder compartilhar este PowerPoint. Então, para aqueles que não sabem, o CLIP é um centro jornalístico, é uma ideia, uma loucura que 3 amigas tivemos faz uns anos e finalmente conseguimos organizá-la. Faz 2 anos, começamos, nem temos chegado aos 2 anos. Apenas estamos começando a caminhar. Marina Walker e temos uma Roberta Carvajal e várias outras pessoas. E tem sido uma experiência muito linda. O que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre CLIP é que nenhuma colaboração é igual à outra. Cada colaboração é diferente porque depende da história, dos parceiros e de muitas coisas. Não há uma maneira de repetir a mesma experiência em cada caso. Mas, Maria Teresa, você já pode compartilhar o seu PowerPoint. Então, temos formado esta metodologia. Podem ver? Ok.
para que isto funcione, esta maneira de colaborar. Estamos, obviamente, aprendendo, vamos aprender de outros que têm projetos específicos e sabem mais, mas estamos aprendendo. O mais difícil, já falávamos disto outro dia, o mais difícil é ter o enfoque jornalístico. A tentação é fazer a mesma temática, a mesma cobertura em 40 países, mas não é tão bom como realmente uma abordagem verdadeiramente jornalística de uma história. Temos que procurar os dados, o caso, o contexto e tudo aquilo. E com latino-americanos, pelo menos a nossa experiência, não é necessariamente o que escrever, mas temos reuniões frequentes, como estamos trabalhando para conectar os cabos através do tempo. Temos que definir se o que estamos vendo são histórias paralelas ou se são peças diferentes de um todo. Não é igual fazer uma cobertura, uma história, onde cada faz a sua história do que está acontecendo no seu país, ou aquela outra história onde, se eu conseguir saber ou entender o que está acontecendo na Guatemala, eu posso armar esse quebra-cabeça, entendendo o que está acontecendo num outro lugar. Às vezes, temos as histórias dos migrantes, por exemplo. Contar a viagem significava conseguir todas as informações, contrastando de um país e outro, senão era impossível contar a história. Mas também temos histórias muito específicas. Claro, também a necessidade de ter um editor. Como vão ser verificadas? A verificação coletiva é de muito valor. Todas as histórias devem estar comparadas, todos devem poder comentar. Obviamente, temos que ter um editor final, mas o esforço de todos juntos é melhor do que a coletiva de todos. É importante que a parte da investigação não seja a única parte coletiva, mas compartilhar newsletters, tweets e tudo para chegar à nossa audiência. No começo, o que nos ajudou muito era compartilhar dados, estatísticas e comparar também o marco normativo, as legislações nos diferentes países para poder evaluar e comparar. E também comparar as fontes e o nosso público, a nossa audiência. O bom trabalho conjunto, eu acho que é fundamental. Conseguir trabalhar de maneira boa. Às vezes temos colegas que querem defender a sua história, mas a narração já tomou outro rumbo e temos que compartilhar o que nós temos achado numa parte e estar abertos. Isto chama-se em inglês radical sharing, compartilhar de forma radical. Às vezes, os jornalistas se sentem impacientes e dizem, cada um vive uma experiência diferente e isso é um esforço voluntário. E, às vezes, tem pessoas que só podem trabalhar, nesses casos transfronteiriços, um final de semana. Então, temos que ser pacientes e entender que as pessoas vão contribuindo e colaborando da maneira que podem. Os erros têm que ser reconhecidos e temos que ter essa confiança com os colegas e admitir quando houve um erro. Também reconhecer os acordos da colaboração antes de ser publicado. Eu digo isso porque já
tivemos todo tipo de experiências nesse sentido. E isso diminui o risco físico e até o risco desde o ponto de vista legal. As histórias, às vezes, podem ser publicadas com erros, mas a colaboração, eu acredito que todos os trabalhos que temos feito são maravilhosas. Temos uma equipe de 29 autores que construímos um mapa e isto funcionou. Isso abriu os olhos ao próprio país, porque as pessoas de fora do seu país ajudam a que a pessoa veja melhor o custo de pagar a um jornalista para fazer uma pesquisa ou uma cobertura em 7 países custa muito mais do que compartilhar com os jornalistas que já estão nesse país, que conhecem melhor a situação. E sempre também alguém vai encorajar, vai ajudar. Eu vi a situação na América Latina e eu fiquei realmente agradecida e sabendo que sempre alguém nos ajudaria, nos animaria. E isto faz que o jornalismo seja mais visível e de melhor qualidade também. Obviamente, continuamos aprendendo. E, para finalizar, eu agradeço que há pessoas aqui de outras redes e de outros grupos, porque o que é necessário é trabalhar conjuntamente e fazer uma associação de redes ou de conexões na América Latina toda. Muito obrigado, Maria Tereza, primeiro pela concisão da apresentação e também, obviamente, pelo valor da informação que você está compartilhando, que eu acho que você está oferecendo um contexto metodológico e empírico para as próximas organizações. E agora nós vamos passar para o Peru, vamos conversar com Fabiola Torres, que há alguns anos ela foi se especializando na cobertura dos assuntos de saúde e depois, dentro dessa experiência de saúde com lupa, experiências transnacionais com colegas da América Latina toda, com foco específico nos assuntos de saúde. Então, Fabiola, eu passo a palavra para você contar para nós como é essa sua experiência. Muito obrigado. Para quem não conhece ainda, Saúde com Lupa, ou Saúde com Lupa é uma plataforma digital de jornalismo dedicada à saúde pública. E essa ideia da lupa veio da origem de criar o projeto e convidar mais jornalistas de investigação para que eles oferecessem essas ferramentas. E por quê? Porque há o interesse também meu e de outros colegas de que o jornalismo de saúde fosse além do que se cobre normalmente, porque como se fosse só importante narrar a doença, mas que, na verdade, pensamos que o jornalismo de saúde deveria ser a prevenção. Então, por isso nós temos aí a informação especializada no centro desse coraçãozinho. É mais do que o assunto das doenças, é estar presente em todos os pontos, garantir a democracia, como nós vimos na pandemia, o desempenho dos poderes e também do setor privado, tem a ver também com os determinantes de como definir um sistema de saúde de um país. E com essas linhas de investigação, de tentar fazer um olhar transversal, uma perspectiva transversal, nós fizemos esse projeto, Saúde com Lupa, utilizando um termo que nós criamos de experiências, trouxemos de outras experiências periodísticas, jornalísticas, que é a investigação anfíbia, também multidisciplinar e pesquisadores sociais, médicos que pudessem nos ajudar
a melhorar a metodologia jornalística, que algumas vezes começa de modo empírico e depois acaba tomando outras formas. E nós começamos aqui com esse projeto em 2019, a saúde na mesa do poder, que tentava rastrear as leis de alimentação saudável que estavam sendo discutidas, e havia lobbies exercendo pressão no Congresso, muitos conflitos de interesse também. E graças a essa investigação, nós criamos uma base de dados chamada Portas que Giram Sem Parar, e estavam nas agências sanitárias desses 4 países, Colômbia, Chile, México e Peru. Isso nos serviu muito, porque nós já temos assim um antecedente para poder saber como funcionam as experiências sanitárias nas contratações, e agora, em muitos casos, são contratações privadas, e nós temos a situação das vacinas, e como a indústria da saúde vai se movendo por esses países. E também terminamos com o chamado Vacuna Gate, em espanhol. No Peru, nós tivemos um caso escandaloso. Nós desenvolvemos uma investigação utilizando banco de dados, porque havia muitos implicados, não só com o poder político, mas também com o setor privado. E fizemos uma investigação que foi muito importante para o momento em que nós estamos investigando também as doações que essa empresa farmacêutica de origem chinesa enviou para o governo peruano. E nós descobrimos, tanto no Peru como em outras partes da América Latina, essas doações. E nós, o que estamos investigando, o que a promotoria está investigando, nos deu uma pista para ir além, que é se isso é uma prática normal em outros contextos para vender os seus próprios produtos. E depois nós verificamos com colegas da China para entender um pouco como a diplomacia está trabalhando, né, com as vacinas de Sinopharm. Esse é um outro método de colaboração que nós desenvolvemos e nós aprendemos nesse caminho de quase 2 anos. Nós temos a mesma idade de nascimento que o projeto da Maria Tereza. E nós temos aqui cientistas revisando evidências. Qualquer pessoa pode entrar nessa página. Nós temos o site atualizado com toda a evidência científica resumida, como evoluíram as terapias, por exemplo, todas as terapias ou os tratamentos que existiriam para a COVID. E nós podemos levar tudo isso ao público, e também é uma ferramenta jornalística de manter todos os temas, os medicamentos que estejam em evidência, o mais atualizados possíveis dentro do site, à medida também que eles vão sendo aprovados em cada um dos países. E a terceira forma de cooperação surgiu ano passado, quando havia muita insegurança e todo mundo estava focado na Covid. Nós perdemos de vista outros problemas e outras necessidades sanitárias. Então, criamos essa página que funciona como uma mini seção da nossa plataforma que se chama Os Outros Pacientes, para observar o impacto que a pandemia teve também em outras áreas, em outras parcelas da população, como, por exemplo, nos exames pré-natal, e isso em relação com os índices de mortalidade materna. Isso surgiu como uma espécie de correspondência, me lembrou um pouco o trabalho que a gente fazia antigamente no jornal, o comércio, os leitores propunham um tema e nós tínhamos que investigar esse tema a fundo. E aqui, essa parte foi sendo alimentada com a história dos próprios leitores, e esse é o espaço. Se vocês não conhecem, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Obrigada a você, Fabiola, pela brevidade, pela rapidez, pela precisão e também pelo esforço. Eu achei muito interessante como vocês se dedicam a comprovar que um assunto como a saúde pode gerar também investigações jornalísticas, e isso refuta essa afirmação de que investigação é só sobre casos de corrupção. Então, agora vamos passar
para o Uruguai, onde nós vamos ouvir a participação da Lucía Pardo, que além de estar trabalhando no jornal La Diária, que é um jornal de negócios, que é muito interessado na América Latina, ela também dirige a Rede Pauta, e nós não é um abacate, como nós chamamos, na área mais perto do Caribe, mas Pauta que tem o significado que eu acho que a Lucía vai nos explicar aqui. E ela vai falar desde o Uruguai. Obrigada, Eduardo, pelo convite. E eu queria também cumprimentar as minhas colegas mulheres que estão aqui, que algumas delas eu sigo já há muito tempo. E é uma oportunidade que hoje é digital, mas nós sabemos que os colóquios costumam aproveitar encontros que costumam ser paralelos e alternativos a eventos que acontecem na região, e essa é uma oportunidade sempre de encontrar e conversar, e são espaços que tornaram possíveis que surgissem muitas dessas colaborações às quais nos referimos aqui. Agora, a Rede Pauta é a rede de jornalistas da América Latina para a transparência e a anticorrupção, e Pauta é a sigla. Então, nós identificamos um espaço que seja um lugar de confluência, ano após ano, uma comunidade de jornalistas e ativistas que compartilhamos preocupações, causas em comum, desafios em comum. E, nesse sentido, nós começamos a identificar um modo de trabalhar para o maior acesso à informação pública, defendendo a transparência, especificamente nas compras governamentais, é algo essencial se nós pretendemos construir uma sociedade mais igualitária. E o que nós identificamos, e muitas das organizações identificam que trabalham nisso, em assuntos relacionados à tecnologia e também aos meios da região, é que nós trabalhávamos projetos comuns relacionados a investigações, a reportagens com obras públicas, com compras públicas, identificando padrões de comportamento que eram comuns na hora de levar adiante investigações jornalísticas. E, nesse sentido, no final do ano 2018, que houve essa ebulição das redes, houve esse momento de publicação, mas que, na verdade, é o resultado de um processo e de conversas cruzadas, inclusive entre as diferentes redes. Eu acho que isso é super interessante. À medida em que as conversas vão avançando, o projeto vai evoluindo. E a Rede Pauta foi decidida junto com o público da Peru, Nación da Argentina, Poder de México e também um meio de Guatemala, El Faro de El Salvador e La Diária Uruguai. Então, nós começamos a trabalhar com esses meios e fomos avançando em etapas, como a Maria Teresa mencionou primeiro, focar, concentrar qual era o ponto, e depois começar a trabalhar um processo que, além de definir as investigações e a metodologia de trabalho, também teve muito presente essa ideia de pensar em conjunto sobre qual a melhor governança para levar uma iniciativa como essa adiante. Então, a ideia de estimular as investigações era importante. Nós tivemos uma primeira experiência que teve a ver com focar nas compras especificamente de leite. O leite que é distribuído para crianças das diferentes escolas nos países em que estamos trabalhando. Então, aparece primeiro a necessidade de identificar estándares e a compra que podem servir para descobrir casos de corrupção. Mas também começamos a pensar em como contar essas histórias, procurando qual é o impacto, porque muitas vezes o jornalismo de investigação tem a dificuldade de traduzir as investigações em histórias de vida do que acontece na América Latina. E, às vezes, então, é difícil estabelecer essa conexão, qual é o impacto nas escolas, ainda mais agora, em momentos de pandemia, é importante decidir o que vai ser seguido ou não. Então, esse
Essa foi a primeira reportagem, a primeira investigação, o leite compartilhado. E o que é interessante como desafio, nós depois decidimos outros temas relacionados a questões de compras da pandemia, e também agora temos uma última série que é relacionada com as vacinas secretas. Mas acho que é interessante propor questões que têm a ver com a definição dos temas, que sempre houve essa questão de ter em comum quais podem ser as investigações que nós podemos levar adiante a cada um dos meios, porque às vezes nós entrávamos em processos diferentes, você trabalha com as suas redes, você trabalha no seu próprio jornal, e nós falamos disso com muita naturalidade. Nós sempre estamos discutindo como vamos fazer para tornar mais eficiente determinada investigação sobre um assunto que vai além da Rede Pauta. E, obviamente, a questão lógica da colaboração da rede, mas também entre algo que é mais amplo. Então, acho que isso foi um aspecto que esteve muito presente, a aposta em uma organização que, em termos de decisão estratégica, é muito horizontal. E que eu diria que, por outro lado, nós temos uma verticalidade. Eu não sou jornalista, na verdade, eu venho do âmbito do gerenciamento, mas para quem é jornalista sabe do que eu estou falando. A questão de fazer um bom jornalismo, e para isso é preciso construir um modelo de gestão forte. Esses são os dois pilares sobre os quais um meio de comunicação deveria se sustentar. E esse também é um dos grandes desafios relacionados aqui, começar a trabalhar em algumas questões que, obviamente, requerem que se entrem em uma logística que aí já é muito vertical, que é preciso você se comprometer com os prazos, aí existem papéis muito definidos, a editora, o diretor, e quem é que conduz a investigação de modo claro na Rede Pauta. Nós temos que trabalhar, por um lado, tudo que tem a ver com essas decisões, mas também como nós vamos construindo esses banco de dados sobre as compras nos 7 países relacionados. Então, é algo que poderia ser fácil se os governos seguissem a pauta da transparência, se volta muito complicado e muito difícil, porque a informação não está disponível, ou está desatualizada, ou está oculta. Então, de algum modo, essa ideia de cair no acesso à informação, mais uma vez, é também ir trabalhando todas essas questões que tornam possível a disponibilização dos dados. Então, isso foi essencial para nós. E acho que tem outra questão aqui que está muito presente e que tem a ver com os desafios e com esse nome, investigação transnacional se expandido pela América Latina. É uma proposta muito interessante nesses tempos tão difíceis. E o painel anterior deixou isso muito claro. E também nas intervenções do simpósio da semana passada também ficou claro. Quem está disposto a pagar para que o jornalismo de investigação exista? E isso de poder encontrar a causa para que pessoas, num momento tão difícil, possam se ajustar a isso, é parte do desafio. E na Rede Pauta, sim, nós tivemos um privilégio nesse contexto, nesses tempos, que é a nossa parceria, que apoia, em parte, a possibilidade de levar adiante essas investigações, que também é um compromisso das 7 organizações que integram a rede, mas também acompanhar com financiamento e também com o fato de compartilhar uma causa, entender a importância de que exista esse jornalismo vinculado às contas públicas e também que possamos entender que os jornalistas necessitam consultar especialistas que nos ajudem a entender a informação para gerar melhores investigações. Então, por um lado, isso foi muito interessante, mas também é um desafio,
para o futuro, como nós vamos poder continuar a consolidar a rede para que ela cresça em outros países e pensando precisamente sobre quais são os recursos e as capacidades que nós temos para ir em frente com esse projeto. E só para fechar, hoje nós temos esse encontro dentro da comemoração, no marco do dia 1º de maio, que significa tanto para os trabalhadores e trabalhadoras no mundo, e é interessante colocar a imprensa com os objetivos que nós temos, que tem a ver também com os financiadores da existência do jornalismo transnacional de investigação e também do lado da propriedade dos meios, como nós nos organizamos para levar isso adiante e para levar adiante essas parcerias e dessas estruturas horizontais e a liderança de pessoas compromissadas com o serviço que nós entendemos que o jornalismo deve ser e com a qualidade que entendemos que o jornalismo deve ter, acima do ânimo de lucro e de situações que colocam os interesses individuais acima dos interesses coletivos. Então, colocar essa ideia de que a Rede Pauta é um modelo interessante porque tem essa vinculação à investigação do jornalismo, mas também está associada aos desafios que temos pela frente, como vamos gerar estruturas e meios para seguir adiante. Excelente, muito obrigado, Lucia, por compartilhar essas observações de dentro das entranhas de uma rede como a Rede Pauta. Além do que, você compartilhou conosco esse ponto da gerência, esse ponto de vista da gerência, que para nós, que somos os jornalistas, seria o nosso ponto fraco muitas vezes. E agora nós vamos falar com Dora Monteiro, uma colega colombiana, ou agora ela está na exótica Indonésia e vai falar de lá conosco. É uma colega muito conhecida aqui na Colômbia, onde eu moro, com uma experiência em jornais impressos, em TV, e hoje ela vai nos falar de um projeto transnacional muito premiado, que desde o Conselho da Reação da Colômbia ela liderou, que é o chamado Tierra de Resistentes, defensores do meio ambiente. Dora, a palavra é sua para você nos convencer sobre esse projeto transnacional. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Evaldo. E o que estava comentando Maria Teresa, cada projeto é diferente e tem sido toda uma aprendizagem. Tierra de Resistentes começou em 2018 e temos falado desse projeto, mas acho que no ano 2016 o diretivo do grupo do Conselho de Redação decidimos modernizar a nossa organização. Para os que não sabem, Conselho de Redação é uma organização que promove o jornalismo de investigação, investigativo. E queríamos chegar à América Latina com este apoio para impulsar esse tipo de jornalismo. Em 2018, recebemos uma proposta para começar um novo projeto de um dos nossos parceiros que começamos começando esta aventura. Temos falado e sonhando cada vez que vamos produzir um novo trabalho. Tem sido um processo de construção enorme. Quando decidimos começar um projeto de investigação mais abrangente, com vários países, primeiro formamos uma equipe de coordenação no Conselho de Redação e perguntando o que era que queríamos realmente investigar e que fosse um assunto,
matemática transnacional. E a história que nos interessava era os líderes sociais e a proteção do meio ambiente. Tierra de Resistentes investiga a violência contra os líderes sociais, que são líderes da defesa, são ativistas da defesa do meio ambiente. Do 2018, essa investigação começou, a primeira saiu em abril, a primeira versão começou em abril de 2018 e acabamos a quarta versão, que será publicada o dia 14 de maio. Isso começou no Conselho, se formou como uma aliança só com jornalistas que temos trabalhado. Com jornalistas, temos umas 50 pessoas que trabalhamos e serão mais de 90 os que terão participado quando a última entrega será feita em maio. Escolhemos, procuramos amigos, escolhemos o assunto para ser, e escolhemos amigos que eram muito experientes no assunto da investigação ou do meio ambiente. Tivemos Colping no Bogotá e tivemos uma reunião de 3 dias, onde estabelecemos como ia ser feita a investigação de forma absolutamente colaborativa. Desde o nome de Tierra de Resistentes, significou uma discussão, um debate de 4 horas para decidir como íamos caracterizar a esses ativistas e quais eram as fontes mais importantes para fazer a coleção de dados, como seriam feitas as reportagens e com um cronograma compartilhado. Foi absolutamente importante isso, de trabalhar desde o início e durante todo esse tempo, de maneira conjunta. Lançamos o dia 23 de abril de 2019 e apresentamos esse dia a investigação sobre 7 países. Acho que eram 14 ou 15 reportagens naquela época, e a investigação já mostrava 1.200, se não me engano, líderes que tinham sido ou que tinham sofrido algum ato de defesa, algum ato de violência pelo trabalho da defesa do meio ambiente. Todos somos jornalistas, sabemos, os últimos 2 dias foram terríveis, todos conhecemos como é fechar e sempre trabalhamos com correios e com drives compartilhados nas nuvens. Não queríamos usar grupos e tivemos que organizar um grupo de WhatsApp 2 dias antes, porque a página era muito difícil. Os jornalistas voltaram a Bogotá de todos os países e estávamos numa real crise para poder sair ao ar com... e o grupo de WhatsApp realmente permitiu que o projeto continuasse. Por quê? O lançamento foi feito, a matéria saiu ao ar e a repercussão foi enorme. Os resultados da investigação são realmente surpreendentes, mas a partir desse dia começamos a falar sobre aspectos de violência específicos, como qual era o progresso. Falávamos de como Escazú tratava esse assunto também, e isso foi, de alguma maneira, um motor para não abandonar este projeto e esse trabalho, e, felizmente, continuamos trabalhando com o apoio que conseguimos. Este ano temos incorporado a novos parceiros, novos colaboradores. Aqui, de um prêmio Pulitzer, os da Noruega conseguiam dinheiro e continuávamos a trabalhar. E o grupo continuou crescendo também. Desde esses 7, vamos ser
quase 90 participantes para o lançamento de agora em maio. Agora contamos com reportagens do Chile e de Panamá e conseguimos que todas as decisões sejam pelo consenso. A força de Terra de Resistentes e como conseguimos nos manter deve-se a que a coordenação, que é tão complexo, é feita pelo Conselho de Redação, que faz toda a parte administrativa. E a coordenação também é feita desde aqui. Temos um editor, ou 2 ou 3 pessoas, na verdade, que colaboram com a edição durante todo o processo, desde o começo. Desculpa. Desculpe, se você não terminar, não vamos ter tempo para os demais. Eu só queria contar isso. Ok. Foi o processo da construção de Terra de Resistentes. Melhor seria responder as perguntas. Sinto, Dora, por ter que interromper você, mas é que nós sempre temos essa pressão do tempo. A maioria feminina desta mesa me deixou 5 minutos para falar. Eu vou tentar falar de modo muito condensado sobre páginas de investigação da Venezuela, que eu dirijo e que eu fundei em 2014, junto com 2 colegas. Quando nós criamos esse meio, nós fizemos com o espírito, com a convicção, que provavelmente era um pouco infundada, que a Venezuela e o chavismo era uma das grandes histórias da América Latina que não estava sendo coberto devidamente, principalmente em relação ao crime organizado e demais, que seria uma oportunidade e que provavelmente, ainda que tenha sido uma tragédia para o meu país, para o jornalismo venezuelano foi uma grande oportunidade. Talvez por isso, talvez como consequência, nós sabíamos de antemão que nós precisávamos desse jornalismo transfronteiriço para a nossa própria existência. E por quê? Porque, em primeiro lugar, como eu digo, nós queríamos trabalhar assuntos de corrupção e, como costumo dizer um colega nosso, Gerardo Reyes, de Univision, os corruptos da América Latina, eles não costumam roubar o dinheiro para guardar embaixo da cama, mas eles querem comprar uma propriedade na Flórida ou querem investir em outros lugares e tudo isso deixa rastros. E, em segundo lugar, que o chavismo é um projeto continental, não é apenas nacional e é preciso seguir as pistas dos fundos venezuelanos em outros países. Isso nos trouxe algumas surpresas, porque nós continuamos fazendo isso até hoje e descobrimos que para cobrir os temas venezuelanos era necessário esse tipo de trabalho, porque a Venezuela se tornou completamente opaca em termos de informação e por isso nós cada vez mais precisamos nos basear em bases de dados internacionais para poder levar adiante esses assuntos. E o que eu gostaria de destacar, e aproveitando o tempo que eu disponho aqui, é que, como disse a Maria Tereza no começo, não existe um único modelo, nenhum único modo de pensar esse tipo de jornalismo transnacional e colaborativo. Existem inúmeras maneiras, tantas maneiras quase quanto participantes com os projetos que nós temos, e alguns deles nós já fizemos, e eu gostaria de ilustrar com exemplos. Nós fizemos há pouco tempo com o diálogo chinês uma série a partir de um vazamento de documentos que Armando.info seguiu sobre a colaboração chinesa ou a cooperação internacional na Venezuela. Como vocês sabem, Pequim é um aliado muito próximo do chavismo. Então, nesse projeto, nós fizemos essa produção através de Armando.info e, junto com essa outra organização, Diálogo Chinês, que nós criamos uma base que foi muito valiosa nesse projeto e nós complementamos a nossa reportagem na edição. Esse é o tipo de colaboração que nós conseguimos levar adiante.
E também estamos publicando notas com uma série que é a partir dos relatórios dos suspeitos nos Estados Unidos, onde apareceram muitos venezuelanos. Então, aqui é uma espécie de poço comum de dados e de informações, a partir das quais cada um faz uma informação específica para o seu meio, ou para o que tem a ver com a sua região. E o terceiro modelo é uma série que nós estamos fazendo com o El País de Madrid desde outubro, que é com também o escritório da América, da Cidade do México, que anexa e outros comércios, com negócios construíram circuitos para escapar das sanções internacionais e para comercializar commodities e fazer evasão de impostos ao mesmo tempo. Então, isso tem uma parte bem saborosa aí, que é contribuir juntos para uma mesma história, como a Maria Tereza disse no começo. É você unir peças de um quebra-cabeça que seriam valiosas já por si sós, mas que se tornam reveladoras quando colocadas em conjunto. E é isso, construir a história conjunta de modo simultâneo entre todos esses lados. E acho que, infelizmente, nós só temos um minutinho do tempo disponível. Isso significa que não haverá espaço para a troca de perguntas do público. E eu lamento muito, porque eu estou vendo aqui perguntas super interessantes no chat que gerariam discussões muito valiosas, mas temos que continuar com o colóquio. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rosenthal, e aos Rota e aos organizadores por criarem o evento e depois por incluírem esse assunto em terceiro lugar, por nos convocar para participar. Muito obrigada também às nossas apresentadoras, e que não sei se é o fato de que sejam todas mulheres, se é algo casual ou se responde a um tipo de tendência no jornalismo de investigação. Obrigado. Eu vi que Maria Tereza levantou a mão. Eu somente queria dizer que eu achei muito emocionante. Nós estamos, de algum modo, nós todos já estamos colaborando, e é um instrumento que eu gostaria de contar para vocês que existe, que é uma espécie de repositório de dados sobre contravenção pública e outros na América Latina, que se chama NINA, ou esse repositório. A ideia é que ele seja completamente aberto e possa ser usado por todos os jornalistas da região. E nós já conversamos com parte da rede Palta e com outros colegas para conseguir que todos nós possamos estar em contato e possamos compartilhar esse material. Então, eu queria contar para vocês que já existe essa iniciativa e que foi muito bonito, e eu sou super a favor da cooperação radical. Muito bom. Com isso, fechamos esse excelente painel. Lembro aos que participam por meio do Zoom, poderiam aqui começar a responder algumas das perguntas no chat pelo Zoom. Também, isso está sendo transmitido por YouTube em 2 transmissões diferentes, uma em espanhol e a outra em português. Muito obrigado por não ter tido mais tempo depois para as perguntas.